Bom dia, pessoal. Estou trazendo aqui mais um versículo da Bíblia no dia de terça-feira desta manhã para a nossa meditação, que está escrito no livro de Tiago, no capítulo 5, e o versículo é o 13, que diz assim desta forma: alguém de vocês está sofrendo? Faça a oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja. Este fará a oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará se houver cometido pecado. Este lhe será perdoado. Portanto, confessai os seus pecados uns aos outros, pelos outros, para que vocês sejam curados. Muitos podem por sua eficaz súplica do justo. Então, pessoal, quero aqui falar para vocês que eu não sei muito me expressar lendo a palavra, sou um homem de pouca leitura, mas eu creio que Deus deu para vocês entenderem, né? Livro de Tiago, capítulo 5, e o versículo é o 13. Ali a Bíblia nos fala que dentro daquela igreja havia presbíteros, homens de fé, e se alguém ali estivesse triste, ore ao Senhor. Alguém está alegre, cante louvores. Se alguém estiver enfermo, chama os presbíteros. Ele vai ungir o lugar com óleo, e se a enfermidade ali será curada. E se será curada, né? Com o presbítero ali ungindo o lugar, em nome do Senhor Jesus, será curado. E a Bíblia fala, se tiver cometido pecado, o Senhor ali o perdoará. E a Bíblia também nos fala nesse mesmo texto: confessai os seus pecados uns aos outros, para que seja ali curado. Mas hoje em dia, irmão, nós sabemos, hoje em dia não, irmão, nós sabemos que por muitos anos, quando uma pessoa peca dentro da igreja, a primeira coisa que o pastor faz é colocar a pessoa em disciplina durante 6 meses ou se não 1 ano. Eu não concordo com essa situação. Quando a pessoa entra em disciplina durante 6 meses, 1 ano, ele não pode pegar instrumento nenhum, só pode ficar sentado no banco, passando por humilhação, porque todo mundo dentro da igreja sabe que você está em disciplina a partir de que você está no banco, porque muitas vezes você louvava, você pregava e botaram você em disciplina ali durante 6 meses, não pode fazer nada a não ser, não pode perder culto. Isso é errado. A Bíblia está falando aqui nesse texto: confessai os seus pecados uns aos outros e o próprio Deus perdoar. Nós temos livre acesso para pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, mas de acordo que a gente se arrependa e não volte para a mesma prática do pecado que cometeu. Mas a gente não somos impedidos de cultuar, de louvar o Senhor, glorificar e nem de ministrar a palavra. Porque está bem escrito aqui, confessar os seus pecados uns aos outros. A Bíblia não está mandando chegar lá e confessar o pecado a uma pessoa específica, que é o pastor, não. Confessar os seus pecados uns aos outros. E a igreja nesses últimos dias vem sendo mal administrada, mal pastoreada pelo pastor que se encontra na frente, dando disciplina de 6 meses ou de 1 ano, por falta de sabedoria e falta de conhecimento. Ao longo do tempo eu vou trazendo mais vídeos, eu vou esclarecendo sobre acerca dessas disciplinas que os pastores dão. Porque quando Davi cometeu o pecado com Betseba, a Bíblia nos fala que Deus mandou que Natã fosse o repreendê-lo. Mas de maneira nenhuma Deus falou: ó Natã, fala para Davi para ele sair do trono. Ele não pode sentar no trono porque ele cometeu adultério. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a espada jamais saiu da casa de Davi. Mas a Bíblia fala que Davi continuou sentado no seu trono, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem com coração aquebrantado, coração contrito, se arrependeu e o pecado dele foi perdoado, por mais que a espada não saiu da casa dele. Porque o pecado também tem consequência. A gente comete o pecado, vai ter consequência, mas a gente não impede de se achegar a Deus e se aproximar do Senhor. Porque a Bíblia nos fala que Jesus, quando ele morreu na cruz, foi para perdoar os nossos pecados. Então, irmãos, que quando a gente chegar a cometer algum erro, vai diante de Deus, confesse os seus pecados. Se tiver alguma pessoa de confiança
que vai te entender, não vai espalhar para ninguém. Confesse o seu pecado para aquela pessoa, pede para aquela pessoa orar para você, por você. Por isso que a Bíblia está escrita no livro de Tiago, capítulo 5, e o versículo é o 13 a seguir. Mas os pastores estão equivocados, lançando as pessoas sem disciplina em 6 meses, um ano. Que Deus abençoe vocês, tenham um bom dia.